Fala galera, sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Nosso tema de hoje é o artigo 242 do Código Penal, parto suposto, também conhecido pela doutrina como adoção à brasileira. Vamos analisar os aspectos jurídicos, o que é crime, quando é crime, se não é crime. Vamos lá. Então, lá no Código Penal, né, o título é parto suposto, supressão, alteração de direito inerente ao estado civil do recém-nascido, chamado doutrinariamente de adoção à brasileira. E o que diz o 242 do Código Penal? Dar parto alheio como próprio, registrar como seu, filho de outrem. Essa é a adoção brasileira, né? Que na prática ela acontece muito, né? Geralmente a mãe quer doar o filho, já negocia durante a gestação, e aí quando vai registra como se tivesse sido nascido daquela mulher que é a adotante, a brasileira. Então, é crime, está no 242, né? Ele continua, né? Ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo, alterando o direito inerente ao Estado Civil. A adoção brasileira é dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outro. Porque, por exemplo, quando a parturiente tem filho na maternidade, depende do documento do hospital. A gente sabe que existem quadrilhas especializadas nisso, né? Mas é muito mais fácil a mulher falar no cartório que teve a criança em casa e quer registrar seu filho. E acaba acontecendo, e aí, na verdade, ela adotou a criança, mas foi adoção à brasileira. O que nós temos de interessante? Lá no parágrafo único, fala, se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Guarde essa informação. Informativo número 20, edição extraordinária do STJ, 2024. Saiu agora recentemente. E o que diz lá o informativo 20 na edição extraordinária? Não é do melhor interesse da criança ou adolescente o acolhimento em abrigo institucional em detrimento do precedente acolhimento familiar. Exceto as hipóteses de abrigo institucional imediato, revela-se necessário para evitar a formação de laços afetivos entre a criança e os guardiães, em conjuntura de possível adoção irregular, ou ainda, quando houver risco concreto à integridade física ou psicológica do infante. Beleza, ainda tem mais nesse informativo tratando desse assunto. E aí nós vamos falar, né, do princípio constitucional da proteção integral. Está lá no 227 da Constituição Federal, fala, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, adolescente ou jovem com absoluta prioridade direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Conclusão: inexistindo elementos que indiquem que a conduta da criança esteja exposta a risco à integralidade física ou psicológica na companhia dos cuidadores, a mera suspeita de adoção inoficiosa não é suficiente para se impor medida tão grave que se distancia do melhor interesse do menor. Então, o juiz, quando vai tratar desse assunto, o foco é o bem-estar do menor. Em que pese
a adoção brasileira ser crime, lembra no parágrafo único, em caso de adoção com nobreza, o juiz pode deixar de aplicar a pena. E aí, com base na jurisprudência do STJ, o juiz pode fundamentar a sua sentença, dizendo que, embora aquela adoção, aquele abrigo, aquela família tenha sido estabelecida, né, tenha criado laços de forma ilegal, né, a adoção à brasileira, mas deixa de aplicar a pena, porque com certeza a criança vai estar muito melhor naquele lar, naquela família, do que num abrigo esperando uma adoção. Galera, ficamos por aqui. Sou o professor Mena. Me segue aí no YouTube, dá um joinha, faz o seu comentário, prof.mena. No Instagram, @prof.mena. E esse tema é um tema interessante. Se cai na tua prova discursiva, se cai na tua prova oral, fica complicado se você não for para a prova preparado. Lembrando, o examinador é maligno. Ele está em casa agora pensando como ele vai te derrubar na prova. Valeu? Te espero no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.